Após o dilúvio, as famílias descendentes dos filhos de Noé enfrentaram um problema. A terra começou a sofrer um abrupto resfriamento chamado Era do Gelo. Precisavam de alimento, mas ainda não havia lavouras. Era necessário tomar uma decisão. Que opções eles tinham? A Bíblia não é um livro sobre toda a história do mundo. É um livro sobre a história de um povo e da religião deste povo. O ponto de referência da história da Torre de Babel é usado para introduzir a história de Abraão e do monoteísmo. A história bíblica descreve apenas os povos mais relacionados aos descendentes desta linhagem. O que não quer dizer que outros povos não estavam desbravando novas terras. Por exemplo, na tabela das nações de Gênesis, não há descrição sobre quem formou os chineses, os índios americanos ou os aborígenes da Austrália. Gênesis descreve apenas as nações do ponto de vista do público e da época de Moisés. Para entender, por exemplo, quem são os caçadores das cavernas na Europa do final da Era do Gelo, precisamos cruzar as informações da atual pesquisa genética com os povos ancestrais que os netos de Noé podem ter dado origem. Arqueólogos conectam a primeira cultura humana europeia com a região do Oriente Médio. Chamada de cultura Ahamarian, ela teria se desenvolvido na cultura paleolítica aurignaciana, na qual já encontramos uma flauta de osso tão antiga que foi datada de 40.000 a.C. Estes primeiros caçadores e coletores podem ter saído da Crimeia, ao norte do Mar Negro, região onde veremos bem mais tarde os citas habitando. Os autores antigos, como Flávio Joséfo, identificavam Magog, o neto de Noé, com os citas. Na cultura pré-histórica gravetiana, os caçadores de renas, cavalos e mamutes usavam redes e lanças e fabricavam conhecidas estatuetas de mulheres nuas. Estes caçadores nômades possuíam haplogrupos genéticos do DNA Y, determinados como C1A e C1b. Também havia F e C1A2, que encontramos hoje tipicamente em populações de pele negra. Mas estes caçadores não estavam sozinhos, pois entre eles também encontramos marcadores genéticos do haplogrupo I, que se tornaria predominante nos cromagnons do norte da Europa e em pessoas de pele clara. Provavelmente não haviam grandes diferenças entre eles do ponto de vista visual da cor da pele. Esta diferença se deu mais tarde, enquanto caçadores de pele escura ficaram ao sul indo para a África e buscando calor, o haplogrupo I ficou ao norte desenvolvendo pele mais clara. Os humanos cromagnons eram anatomicamente modernos, altos com cerca de 1,80 m, crânio um pouco maior que o atual, fortes, testa plana e alta, queixo largo e nariz estreito. Alguns acreditam que eram de cabelo escuro e pele ligeiramente bronzeada. O Mesolítico é datado entre o fim do Pleistoceno e início do Holoceno na geologia convencional da Terra. No último glacial, formaram-se estepes e savanas nos trópicos. Grandes mamíferos foram extintos como a megafauna e o homem começou a caçar animais menores como cervos e javalis. Com o fim dos glaciares no norte, encontramos o haplogrupo genético I entre os europeus do norte na França, Alemanha e Luxemburgo. Datado do fim do Mesolítico, a cultura Erterbowl
foi muito característica da Dinamarca, região dos futuros vikings. O clima era mais quente, úmido. Haviam florestas de folhas caducas cobrindo a Europa. O litoral báltico estava inundado, formando muitas ilhas no atual território da Dinamarca. Pântanos extensos, águas rasas e ricas em peixes. O povo habitou as praias ao longo dos rios e este povo prosperou com uma dieta de peixe e eram mestres em águas interiores. Caçavam baleias, focas, aprenderam a usar o óleo em pequenas lamparinas. Em terra caçavam cervos, alces e javalis. Os esqueletos, por um lado, não diferem dos atuais dinamarqueses, por outro, têm características faciais dos Cro-Magnon, robusto, longo, queixo saliente e nariz fino. Ertboll são os ancestrais dos primeiros povos nórdicos. Esta cultura continua sob a forma da cultura Lengyel no Neolítico Europeu, centrada no Danúbio, avança dando os primeiros sinais do uso de cobre e vizinhando com a cultura Funnelbaker, conhecida como cultura do frasco de funil, ou TBK, datada do Neolítico e Mesolítico entre 4.300 e 2.800 a.C., entre os rios Elba e Vístula. Abrangia o que hoje é a Alemanha e Escandinávia. No grupo ocidental, abrangia os Países Baixos. O haplogrupo I1 parece ser um sobrevivente da era glacial. I1 foi a primeira população da Escandinávia antes que os indo-europeus chegassem. I1 está associado com a expansão da cultura da cerâmica linear e a cultura do frasco de funil entre 4.000 e 2.700 a.C., unindo-se a outros grupos que começam a chegar com o fim da Era do Gelo. Fruto do relacionamento com outras tribos, surgem túmulos megalíticos no norte europeu, ainda com conexão com os Cro-Magnon, pois eles continuavam caçando peles, mas agora construíam grandes casas familiares, criavam ovelhas, gado, porcos, cabras e caçavam arouques. O comércio de pele continuará até a Era Viking nas mesmas regiões, e também entre os vikings veremos o uso de pedras com significado religioso e cultico. Aprenderam a plantar trigo, cevada e passaram a minerar cobre. Sepulturas estilo dolmen continham oferendas com cerâmicas repletas de comida, joias, âmbar, pedra sílex. Seu DNA mostra haplogrupos variados como o H, J e o T, demonstrando seu contato com o Oriente Médio. Os descendentes de Magog, neto de Noé, podem ter sido da linhagem I, pois I2A2, também conhecido como I3, está associado com povos germânicos do noroeste da Europa e com os proto-célticos. O historiador Jordanes, em 551, em sua Gética, menciona Magog, neto de Noé, como antepassado dos godos. Isidore de Sevilha, em 636 d.C., reivindicava a descendência dos visigodos e godos, também a Magog. O teólogo e historiador sueco Johannes Manus, em 1544, afirmou que Magog migrou para a Escandinávia 88 anos após o dilúvio, via Finlândia com 5 filhos chamados Sueno, pai dos suecos, Getar ou Gog, pai dos godos, Ubbo, que governou os suecos e construiu a Old Uppsala, e Thor e German. Antes da chegada dos indo-europeus, o haplogrupo I será o marcador genético da formação dos povos germânicos e estará presente em famosos como Martinho Lutero, Nikola Tesla, Alexander Hamilton e até mesmo entre o ex-presidente americano Andrew Jackson. I vai ser a assinatura genética das invasões vikings. Fato é que os reis da Suécia e fundadores de Estocolmo, a Casa de Bjelbo, são do haplogrupo genético I1. Também a Casa de Grimaldi, os príncipes de Mônaco, são do haplogrupo genético I1. Os antigos reis da Suécia, quando se converteram ao cristianismo,
traçaram sua linhagem até Magog, o neto de Noé. Magog pode ter dado origem às primeiras linhagens de caçadores pré-históricos que formaram os Cro-Magnon da Europa. Na sequência, a cultura Ertebol, que deu origem aos povos nórdicos, depois os vikings, e a base para formar os futuros germânicos. Próximo ao Oriente, o ramo de Magog, que partiu de Babel, instalou-se na sua base, onde hoje fica a Crimeia. Pode ter originado daí os citas, os samartas e vários ramos que se tornariam os eslavos. Outra linhagem, que segundo as lendas irlandesas, relacionava-se tanto com os citas, próximos à Grécia, quanto com os nórdicos, deu origem a diferentes colonizações de Magog na Irlanda, formando algumas tribos gaélicas da Europa Atlântica. A linhagem de Magog pode ter sido dos primeiros europeus e seu DNA hoje está em diferentes lugares do mundo. Nos próximos estudos, veremos como a religião se desenvolveu entre as tribos descendentes de Magog e de outros netos de Noé, e como a religião legou crenças e valores até a nossa época. Deixe aqui a sua curtida, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo aos seus amigos. Continue conosco nessa jornada conhecendo melhor os nossos ancestrais.